das grandes novidades trazidas pelo Miroski é a atenção para a execução das ações previstas na parceria. A lei deu relevância para a comprovação da execução do objeto, deixando em segundo plano a execução financeira. O cumprimento das metas e a satisfação do público atendido ganhou destaque, demonstrando que não adianta somente comprovar as despesas, mas também é necessário demonstrar o cumprimento das metas propostas. Olá, meu nome é Aline Ceuane, eu sou diretora executiva do SEMAIS e no episódio de hoje do Descomplica Gestão, iremos conversar sobre a execução do objeto e o uso adequado do recurso público em uma parceria. O Descomplica Gestão é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Miroski. Ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. Quem não conhece a expressão execução do objeto? E a execução financeira? Pesquisa de satisfação com os beneficiários, você já ouviu falar? Afinal, como essas expressões podem ser aplicadas na prática? Para nos ajudar a descomplicar a prestação de contas de um projeto executado em parceria com o Poder Público, convidamos o Fabiano Pérez, analista de políticas públicas e atualmente diretor de formação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Belo Horizonte e membro do Confoco BH. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, boa tarde a todos e todas. Oi, Aline, tudo bem? Bom, eu queria só agradecer o convite e falar que para mim é um prazer estar aqui conversando, trocando ideia, que na verdade eu acho que esse momento é um momento, inclusive, de formação para mim também, tá? Seja bem-vindo. Vamos lá, Fabiano, parcerizei. E agora? Até a gente parcerizar, a gente tem um caminho longo que é o planejamento, né? Então, isso faz toda a diferença ali na hora que eu for executar de fato o meu projeto. É importante demais, e eu falo isso porque a gente aqui na Secretaria de Esportes viveu isso. A gente teve que investir muito nessa parte de planejamento. Escrever um bom projeto, que aí vai gerar um bom edital com um objeto claro. Isso tudo faz muita diferença quando a gente vai rodar de fato as nossas propostas. Então, assim, para a gente, o planejamento foi uma das viradas de chave, assim, porque a gente investiu, a gente fez formações nesse sentido para entender melhor como é que se fazia, e aí depois que a gente conseguiu, de fato, ter uma OSC vencedora, a gente foi conversar com eles para produzir um bom plano de trabalho, com um objetivo bem escrito, bem bacana, bem claro, para daí, de fato, a gente chega nessa etapa que você me pergunta, que assim, a gente parcerizou. E aí, o que a gente faz? Mas a gente já percorreu um caminho longo, já trabalhou pra caramba. Na primeira parceria que a gente executou lá em 2019, eu fui o gestor da parceria. Parcerizou e agora que começa esse trabalho de acompanhamento mais de perto. Eu praticamente conversava diariamente. Todo esse acompanhamento está prescrito lá no plano de trabalho. Mas a disponibilidade da OSC e dar respostas rápidas, ágeis, foi muito importante para a gente nesse momento de parcerizar. Então, assim, uma dica que eu dou, que eu acho que é fundamental, é a comunicação entre o poder público e a OSC. Porque sem isso a gente não consegue caminhar. Todas as vezes que a gente precisou, a gente contactou e as OSCs que a gente parcerizou, elas foram muito ágeis nessas respostas. Então, acho que uma primeira dica que eu falo, assim, invistam em processos de comunicação. Ainda mais pensando que a gente está nesse momento que a gente utiliza tanto os mecanismos digitais aí, a comunicação ágil é fundamental para a gente já detectar as coisas, detectar problemas, recalcular rotas, então a gente consegue, de fato, conversar de uma forma mais ágil. Quando a gente começa um projeto aí com a comunicação travada, o projeto provavelmente vai ser meio travado, né? A gente vai ter dificuldade na hora da execução. Desde o plano de trabalho que estavam lá previstos todos os mecanismos e instrumentos de monitoramento que a gente utiliza, né? Então a gente respeitou muito isso. E esse começo ele requer de fato um acompanhamento mais de perto. Então a gente realmente precisou reunir muito, conversar muito, até de fato a gente estar mais seguro da coisa acontecer de uma forma mais bacana. Os projetos que a gente desenvolve em parceria, né, aqui na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Belo Horizonte, esses são essencialmente projetos de acesso ao direito ao esporte e lazer. Então, assim, são projetos que a gente precisa, de fato, estar ali no dia a dia acompanhando a execução dos professores,
Isso é muito importante. Aí, a partir dessa comunicação, desse acompanhamento, é super importante também a questão da produção dos nossos relatórios, dos nossos documentos, de acordo com o que está previsto lá nos planos de trabalho. Eu, enquanto gestor da parceria, eu tive muito cuidado em analisar de fato todos os documentos, todas as produções que o SC nos apresentava, até porque eu, enquanto gestor, era responsável também por produzir o meu relatório de monitoramento, que eu encaminhava para a nossa comissão de monitoramento aqui. E ele é um documento importante porque é ele que vai, de fato, trazer ali, né, o dia a dia do andamento do projeto, e ele que vai dar base para o gestor da pasta, na verdade, decidir posteriormente se ele vai querer ou não continuar com a parceria. Então, essa produção de documentos e relatórios que o gestor da parceria vai fazer a partir de documentos apresentados pelo SC é muito importante também. É um processo de muita responsabilidade, que precisa de muita atenção, muito investimento de tempo, e ele só é facilitado a partir desse acompanhamento mais próximo ali, mais no dia a dia, desse contato, dessa conversa com os representantes das OSCs. Você foi gestor da parceria, então você tem a experiência aí do antes, durante e depois da execução de um projeto. Elaborar o plano de trabalho, que não é uma tarefa fácil, mas quando ele é bem feito, ajuda muito na execução e no acompanhamento. O objeto ele vai estar descrito lá no nosso plano de trabalho. Então, por isso que a partir do momento que a gente tem uma SC vencedora, que a gente vai, de fato, fechar o nosso plano de trabalho e aprová-lo, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a execução do objeto ela só vai ser facilitada se estiver muito claro, muito descrito. Um plano de trabalho faz toda a diferença na hora da execução desse objeto. A partir desse olhar cuidadoso no processo de planejamento, porque, na verdade, é esse documento que vai nos seguir de base quando a gente tiver dúvidas na hora da execução, na hora mesmo de estar desenvolvendo os projetos. Então, esse documento é fundamental e ele é escrito a várias mãos, porque ele tem ajuda tanto da OSC vencedora quanto do poder público, e a partir do momento que a gente aprova, que a gente vai, de fato, verificar ali a execução do objeto. E essa execução, ela também está intimamente ligada com alguns indicadores, metas, formas de verificação que vão estar ali também prescritas naquele documento. Então, isso tem que estar muito claro, muito alinhado entre os atores envolvidos aí, porque é de fato isso que a gente vai monitorar e analisar na hora que a gente estiver fazendo esse monitoramento. Eu participei, na verdade, de todos os processos aqui dentro da Secretaria de Esportes. Eu participei da etapa de elaboração do edital, eu participei da etapa da seleção, eu acompanhei essa construção do plano de trabalho e aí eu fui designado como gestor da parceria. Aí, de fato, que eu fui ver que toda aquela construção que a gente fez sendo colocada em prática. E aí eu acho super importante, né, falar um pouco assim, desse entendimento que a gente aqui tem da parceria, porque a gente precisa avançar um pouco nessa questão, porque isso é muito novo para a gente do serviço público, da administração pública, até porque a legislação é recente também, mas essa questão da OSC, da administração pública, coparticipando, se responsabilizando juntas para desenvolver um projeto, isso é novo, isso é um outro paradigma. E a gente ainda está aprendendo com essa experiência. E isso impacta, na verdade, no trabalho de vários setores, né? No meu setor, que está ali acompanhando a execução, no setor administrativo financeiro, que vai acompanhar de perto essa prestação de contas. E a gente tem que, de fato, entender que a responsabilidade é tanto da prefeitura, da administração pública, quanto da SC. Então, a gente está caminhando, né, aprendendo a cada experiência que a gente tem com esses processos. Então, isso para mim também é uma grande virada de chave, é uma grande dica. A gente tem que entender que esse conceito, e que está presente na lei, ele precisa ser aplicado mesmo. E ele é operacional. Ele está ali no papel, mas ele, para funcionar, ele tem que ser aplicado de fato. Isso é exercício diário, é igual o exercício democrático. A gente todo dia tem que exercitar. Temos interesses em comum, estamos desenvolvendo um projeto de forma compartilhada e a gente tem ambos direitos e deveres ali dentro daquela relação. Uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental na hora da execução do objeto é que existe no plano de trabalho ali as formas de se demonstrar. A gente já conta como é que a gente vai fazer essa demonstração, que é pelos meios de verificação, documentos de verificação, aí depende do modelo e do edital, mas é aquela documentação mesmo que eu vou dizer, prometi essa meta,
essa documentação está me dizendo que eu cumpri ou que eu não cumpri essa meta. E como tem funcionado na prática a avaliação dessa documentação, o recebimento dessas informações pela OSC? Então, eu falo pelas experiências que a gente teve e foram boas experiências. Então, assim, todas as vezes que a gente solicitou, tudo nos foi apresentado. E, na verdade, sabe o que eu acho importante falar? Porque esse plano de trabalho ele é construído coletivamente. Então, o que está ali não é surpresa para ninguém. Aquilo ali foi pactuado, foi acordado. Então, todos esses documentos de verificação, todas aquelas metas pactuadas, os indicadores, aquilo ali já está prescrito. Então, ele já está combinado de ser feito dessa forma. Então, as experiências que a gente teve foram bem tranquilas em relação a isso, porque o nosso processo de construção foi muito rico. A gente discutiu, a gente debateu, a gente investiu mesmo tempo para fazer um bom plano de trabalho com todos esses critérios ali bem estabelecidos, bem claros. Então, isso facilitou na hora da entrega desses documentos. Agora, sabe o que eu acho importante e foi muito significativo para a gente? Que esse acompanhamento mais de perto nos mostrou que mesmo em algum momento a gente não tem conseguido atingir alguma meta, a gente acompanhou todo o esforço feito pela USC para atingir aquele objetivo. Então, isso conta muito também na nossa avaliação, porque às vezes esse indicador é muito frio. Por exemplo, a gente vai conseguir 80% de alunos numa determinada aula. Isso para a gente é importante, né? Mas, de repente, a gente conseguiu 70, 60 em um período de chuva. Se a gente não analisa isso para além do que está descrito ali, para além dessa forma fria, a gente vai falar assim, então não conseguiu alcançar o que foi planejado. Então, até esse cuidado a gente precisa ter. A partir das nossas experiências, a gente foi melhorando esses critérios também para os próximos editais, sabe? Para os próximos planos de trabalho. Então, assim, a gente precisa também aprender com as nossas experiências. Isso também é outra dica que eu dou, que é super importante. Aprendam com as experiências, façam registros, deixem isso anotado, porque isso faz muita diferença quando a gente for lá para frente refazer os processos. Porque como são muitas informações, se você não tem isso registrado, isso acaba em algum momento passando batido. Então, registrar tudo isso que acontece é importante para qualificar os próximos passos, as próximas etapas. Um excelente exemplo de atenção mesmo aos indicadores, as mudanças, é a própria mudança da pandemia. A gente tinha projetos aí, uma experiência de prefeitura mesmo, de conselho e de acompanhar outras OSCs. A gente vê que tinha muitos projetos que foram elaborados de um jeito em 2019, 2020 veio a pandemia, a gente teve que mudar tudo. Então, essa comunicação e essa atenção, esse planejamento e tudo isso que você falou, veio ali, ficou muito claro para a gente que na pandemia tudo mudou. E como vocês lidaram com essa questão da pandemia durante a execução dos projetos? Esse foi um exemplo ótimo, assim, porque na verdade a gente iniciou uma parceria em 2019, que foi super exitosa. A gente fez um aditivo para 2020, começou a desenvolver também de uma forma super bacana. Aí veio a pandemia nesse inicinho de ano aí de 2020. Aí que nos pegou de salto, assim, e aí você imagina, né? Nós que tratamos com atividades esportivas de lazer, que são essencialmente presenciais, isso inclusive estava lá em todos os nossos documentos e nos nossos planos de trabalho. O que a gente teve que fazer? A gente teve que se reinventar, como todo mundo, né? E teve que transformar um pouco nesse sentido de pensar nas propostas online para que as pessoas ainda conseguissem ter acesso ao direito ao esporte e lazer. Foi muito complicado, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esses mecanismos, tem acesso à internet, e as nossas propostas, que são pensadas principalmente para atender uma população socialmente vulnerável, a gente sabia que a gente ia ficar longe do que a gente tinha planejado. Mas a gente mesmo assim tentou em 2020, a gente fez alterações no plano de trabalho, tentando transformar essas metas aí, que eram quantitativas e essencialmente presenciais, para uma proposta online. Mas mesmo assim, quando chegou no final do ano, a gente viu que estava muito distante do que a gente queria e a gente decidiu, de fato, encerrar essa parceria para a gente, num futuro próximo, que foi o que aconteceu, refizesse um novo edital com mais segurança para que a gente pudesse desenvolver essas ações. A gente teve que repensar, revisar, e agora é uma coisa que, inclusive, você está falando, e eu nem me toquei, na verdade, que eu acho que assim, a gente podia, inclusive, para as próximas parcerias, pensar em alguma coisa híbrida, que hoje em dia eu percebo que tem vários organismos, organizações, que já pensam em funcionar nesse formato, pensando nesses
possíveis problemas que a gente possa ter. Lógico que ninguém vai imaginar que vai acontecer uma pandemia no meio do caminho da sua execução, né? Mas eu acho que esse tipo de exercício imaginário para que a gente preveja cenários é importante também para que a gente, de fato, entenda, tente cercar ali algum possível problema que vai acontecer. Até porque é muito bacana falar isso quando a gente está desenvolvendo os projetos, eles são muito vivos e esses cenários, mesmo que a gente não pense numa pandemia, mas são cenários que mudam. Por isso que esse processo de recalcular a rota é super importante. A gente só dá conta de fazer, de seguir com isso, quando a gente está muito alinhado com o poder público e o OSC para fazer essas mudanças. Por isso que eu falo que essa relação de confiança, de trabalhar junto, é super importante, porque é nessa hora dessa dificuldade que a gente vê que a qualidade da relação faz toda a diferença para a gente, de fato, achar uma saída que seja, de fato, interessante para todo mundo. Então, assim, a pandemia foi um aprendizado para a gente e a gente, a partir de agora, quando vai prever os nossos cenários, a gente tenta, de fato, imaginar algumas coisas para que a gente consiga dar conta aí de fazer ajustes necessários para tocar os nossos projetos. Aí, ainda sobre a execução do objeto, a gente está falando de documentação, de cumprimento de metas, as ações, tudo aquilo que foi planejado e que aquilo tudo junto alcançou, de fato, o objeto que se propôs lá no início do projeto. Nesse sentido, qual é a dica que você pode dar para os projetos, para quem está executando projetos, ou até mesmo para quem está avaliando, de o que é essencial nessa documentação, o que é essencial que essa documentação tenha para dizer de fato que ela é relacionada àquele projeto, que ela é daquela organização, que ela está atendendo alguns parâmetros mínimos para dizer que o objeto está sendo executado? Eu vou contar um caso. Quando eu fiz gestão da parceria, o meu primeiro relatório de monitoramento, ele ficou com 33 páginas, porque eu anotei tudo que eu vi. Eu praticamente fiz um caderno de campo, e aí todo dia que eu ia, toda reunião que eu ia, formas de comprovação, tudo eu coloquei nesse relatório. E é lógico, ele ficou um relatório completo, mas ele ficou um relatório muito cheio, muito robusto e com várias informações para além do que a gente, de fato, assim, inicialmente tinha se proposto a acolher. Então, a minha dica é assim, a gente tem no próprio plano de trabalho o que a gente precisa, de fato, verificar. A gente tem as nossas metas, a gente tem os indicadores e os meios de verificação. Isso é fundamental estar no seu relatório, né? A gente precisa ter esse tipo de informação. Então, nesse relatório, a gente precisa, de fato, ver o que está descrito ali enquanto meta e a gente tem um indicador para aquilo. A gente conseguiu chegar? A gente não conseguiu? Ok. Por quê? Aí a gente vai contar a historinha ali do que aconteceu, do que não aconteceu. Então, eu acho que ser objetivo é muito importante também, porque quanto mais informações você tiver da parceria, é super válido, mas tem algumas informações que não podem faltar jamais, que é esse acompanhamento mesmo das metas. Ao longo do tempo, o meu relatório, que era de 30 e tantas páginas, ele foi ficando um pouco mais enxuto, até porque eu fico pensando assim, se eu estou produzindo um documento para mostrar aqui para o gestor da pasta que é importante ou não seguir com a parceria, ele vai chegar no momento e falar assim, você está falando, mas não falou nada. Eu quero saber assim, foi bom ou não foi bom? Então, em algum momento, eu me ative a essas questões principais, fiz uma elaboração, assim, concluindo de fato o que eu achei bacana e o que faltou, para de fato orientar essa decisão. Eu fui aprendendo a ser um pouco mais objetivo em algumas questões, porque esses são documentos que vão rodar. E aí as pessoas precisam ver claramente ali essas informações que são, em algum momento, mais importantes do que outras. Essa é uma experiência super legal. A gente, na nossa primeira prestação de contas, nosso primeiro projeto parcerizado dentro do Miroski, nossa prestação de contas ficou com mais de 1000 páginas. E aí a gente foi anexar isso, depois, na hora que você olha aquilo, você, gente, quem vai ler um relatório que tem 1000 páginas de documentos, de explicações e etc., ninguém vai ler, ninguém vai dar nem conta de ler. Então, acaba que perde o objetivo de uma demonstração. E aí a gente aprendeu que existem também 2 tipos de relatório. Aquele relatório que é o relatório da parceria, da prestação de contas, e aquele relatório de transparência, o nosso relatório que a gente conta para a comunidade o que acontece. Um é sempre mais poético, o da comunidade é sempre mais poético, a gente coloca tudo, a gente destaca, existe toda uma relação de imagem, as cores escolhidas, as imagens, o texto escolhido, com todo muito carinho, para mostrar para a comunidade o que está sendo feito. E o outro é o relatório de execução do objeto, que vai lá dentro da prestação de contas, que é o objetivo. Prometi, fiz.
prometi ou não fiz e por que eu não fiz? O que aconteceu nesse caminho? Então, da gente tentar ser o mais objetivo possível mesmo, exatamente por conta disso. Daqui a 10 anos, quando alguém for ler esse relatório, porque existe um processo todo que essa prestação de contas passa e a gente tem que guardar os documentos durante 10 anos, isso significa que daqui a 10 anos eu posso ser perguntado por alguma questão da execução desse projeto. Alguém vai ler esse relatório? Quem vai ler vai entender o que eu fiz? Ou vai ter dúvida do que eu fiz porque eu fui poética demais, porque eu quis mostrar demais e no final das contas deixei mais dúvidas do que de fato esclareci? Essa é uma colocação muito interessante. E aí uma dica para as organizações é se atentar aos meios de verificação e que eles sejam claros, que eles sejam simples, mas que eles demonstrem de fato. Então, na hora que o gestor da parceria vai olhar, né, Fabiano, uma lista de presença, ela precisa, por exemplo, contar que aquela lista de presença ela é daquela ação específica, não genérica de qualquer ação que eu poderia simplesmente ter replicado várias vezes a mesma lista, mas ela vai dizer, olha, essa lista é dessa ação, porque ela aconteceu no dia tal, no horário tal, com essas pessoas. Isso também ajuda a gente a executar e a gente demonstrar que executou, e ajuda ali o poder público no monitoramento, ajuda o gestor da parceria a olhar e falar assim, ah, tá, essa daqui é sobre essa ação, eu vi de fato ela aconteceu. Isso é muito bacana, essas dicas. E eu só queria ressaltar também, assim, você falou da questão da prestação de contas. Eu, enquanto gestor da parceria, gente, eu sou de humanas, né? Eu passo longe da área de exatas, assim. Mas aí que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, eu, enquanto gestor, eu tive a obrigação de acionar aqui dentro da secretaria os setores específicos para me ajudar para a produção de informação em relação a esses temas específicos. Por exemplo, a gente no primeiro ano de uma parceria que a gente teve lá, em 2019, a gente teve uma reforma de um equipamento esportivo. Tinha uma questão de reforma. Eu tinha que fazer uma análise da reforma feita, que estava dentro do projeto. Aí o que eu fiz? Eu acionei aqui o setor que é responsável pela infraestrutura dos equipamentos esportivos para me ajudar a produzir informação em relação se é o que estava descrito no projeto foi de fato executado. E eu, enquanto gestor, pensando nessa execução do objeto, eu acionei quem eu tinha que acionar aqui dentro para me ajudar a produzir essas informações. Então, isso também é super importante, porque a gente acha que o gestor da parceria tem que ser, né, um super-homem e uma super-mulher para dar conta de tudo que está acontecendo, mas a gente pode pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda, ainda mais quando são temas tão específicos. Então, isso para mim fez toda a diferença também na hora de eu produzir os meus relatórios finais ali, né, que eu tinha essas informações específicas de setores técnicos. Vou aproveitar, então, vou pular da execução do objeto para a execução financeira. Como funciona essa execução financeira e também essa prestação de contas, essa análise de prestação de contas? Então, assim, isso também foi um processo de aprendizado aqui dentro da secretaria, né? Porque a prestação financeira, ela gera muito documento. E o acompanhamento disso, a gente, por exemplo, lá em 2019, quando a gente iniciou, a gente teve algum problema em relação ao sistema e isso deu uma acumulada. Então, quando a gente foi de fato analisar e colocar em dia, a gente se enrolou um pouco. Então, esse processo ele tem que andar para e passo com a nossa execução. A gente não pode deixar isso para depois. A gente, quando foi fazer uma análise mais para frente, mais final, a gente acabou tendo muito trabalho, tendo que fazer forças-tarefa para fazer esse tipo de análise por conta da quantidade desses documentos. A dica importante para isso é que, a gente tem que fazer isso de forma cotidiana mesmo, para não deixar acumular esses processos mais para frente. E essa questão dessa prestação de contas financeira, na verdade, por mais que sejam processos distintos, mas ela tem relação com a nossa execução ali no dia a dia. Então faz toda a diferença, porque a gente vê acontecendo que aquele gasto específico foi para a compra de material, a gente está vendo material ali. Aquele gasto específico foi para a contratação de professor, a gente está vendo o professor ali. Então, assim, são informações complementares. Né? Então, eu acho importante a gente entender que, apesar da especificidade dessas prestações, elas se relacionam. A gente precisa entender disso para que a gente consiga fazer essa análise de forma mais global. A gente aprendeu um pouco com a prática e a gente vem hoje em dia tentando fazer dessa forma, né? Tentando fazer de uma forma mais cotidiana, mais rotineira mesmo essa prestação para ficar mais fácil. Até porque uma das novidades da lei é realmente essa execução financeira ela ser vinculada à execução do objeto.
Eu preciso demonstrar que aquele recurso foi, de fato, para alcançar um objeto e não simplesmente prestar contas de um dinheiro que foi gasto. O que era bem diferente de antigamente, na maioria dos órgãos públicos. A prestação de contas é focada em cada um dos centavos e acaba se perdendo até o propósito do uso desse recurso, independente da necessidade daquela compra. Se eu falei que eu tinha que comprar, eu tinha que comprar. Eu não posso gastar dinheiro com outra coisa, eu não posso remanejar, eu não posso replanejar. E aí, essa é uma novidade que a lei traz e que é bem interessante. Então, ela guarda realmente uma relação com a execução do objeto que é fundamental. E se a gente não acompanha junto, a gente acaba se perdendo nessa essência da lei, não é? A gente teve experiência nesse sentido aqui na secretaria. Você pensa, a gente estava fazendo uma obra, né? E ali no meio do caminho a gente percebeu que o recurso que a gente tinha solicitado às vezes ficou pouco, a gente ia precisar de mais. Então a gente teve que pedir um aditivo, a gente conseguiu. É lógico que esse processo ele é burocrático, porque ele tem que ter uma mudança de plano de trabalho, ele tem que ter uma aprovação jurídica, enfim, não é um processo da noite para o dia, mas ele foi possível, e isso só foi possível porque a gente foi acompanhando ali a execução e a gente viu que a gente precisou de mudanças. E isso acontece, gente. De fato, esses problemas às vezes eles vão aparecer ali no dia a dia e essa mudança de rota é importante e ela, lógico, que vai impactar tanto a sua execução financeira quanto a execução do objeto ali. E aí você teve alguma experiência assim de acompanhamento do público beneficiado, como a lei traz a pesquisa de satisfação, traz alguns itens para verificação da execução do objeto, se ele foi não só ali na escrita fria, né, do texto, mas também no que foi feito de fato com o público. Você teve essa experiência de fazer esse acompanhamento? Então, sim, porque, né, como a gente trabalha, né, com essas atividades esportivas, à medida que eu ia fazendo as visitas técnicas, né, a gente estava vendo ali a presença dessas pessoas, dos usuários e usuárias. Eu acompanhei alguns passeios que foram feitos com essas pessoas, com o público-alvo do programa, acompanhei alguns eventos, esse acompanhamento mais de perto, esse corpo a corpo foi feito. E aí isso fica mais fácil entender aqueles dados que são apresentados nas pesquisas de satisfação, assim. Sem isso, acho que realmente fica difícil a gente fazer, de fato, uma análise mais profunda, porque senão, como você falou, fica escrita fria, fica, né, o que está ali no papel. E o papel aceita tudo, então a gente precisa, de fato, ir para além daquilo ali para entender, para dar sentido àquela informação. Mas é muito bacana também você ver a coisa acontecendo ali na prática, né? Ver as pessoas participando e, fundamentalmente, no esporte e no lazer, assim, um sorriso de estudo. É muito importante para a gente também, e a gente sabe disso, porque a gente, enquanto poder público, a gente sabe que a gente não dá conta de fazer tudo, né? De fazer tudo bem feito. Então, muitas das parcerias a gente faz porque a gente sabe que esse investimento nessa relação vai oferecer um serviço de mais qualidade que a gente não daria conta de oferecer. Então, esse investimento nesse serviço de qualidade reflete também na permanência, na fidelização da pessoa ali no nosso projeto. Então, isso também é outro fator para a gente que mostra que, de fato, as pessoas estão gostando. Porque se elas não gostarem, elas não vão voltar mais. E aí, assim, como dica mesmo para quem faz a pesquisa de satisfação, o que você acha? É fazer uma pesquisa local ou essa uma pesquisa à distância? A forma com que a organização ou o gestor da parceria acha adequada, assim, qual que seria a sua dica em relação a isso, para quem precisa fazer essa pesquisa? Toda vez que eu penso nesse sentido, eu penso muito nessa questão objetiva, porque a gente, dos nossos projetos, a gente atende criança, adolescente, adulto, idoso. Então, você imagina fazer uma pesquisa de satisfação com um público tão diverso, se a gente faz uma pesquisa para as pessoas responderem questionários muito grandes. Então, assim, a gente tem que se atentar de fato ao que a gente quer saber, né? Se as pessoas estão gostando da atividade, se a qualidade do professor, do profissional, se a modalidade é bacana, coisas mais objetivas que nos deem resposta para a gente pensar nas próximas propostas. Eu acho que até isso é importante, né, dialogar a SC com a administração pública, por que não montar essa proposta de forma conjunta? Porque essas informações que estão ali são informações importantes para a gente, né? E talvez a gente possa pensar numa proposta objetiva que atenda a essas respostas que a gente precisa de fato ter para pensar futuros projetos, futuras parcerias. Então, assim, talvez uma dica seja nesse sentido, né? Sejam objetivos, até porque especificamente no nosso caso, o nosso público era muito diverso. Então, uma pergunta objetiva para uma criança, uma pergunta objetiva para um idoso, então a gente tinha que pensar nessas realidades. E se isso não combinasse, não batesse, a gente não ia ter
de fato, a informação que a gente queria. Então, foi um pouco nesse sentido. Fabiana, e aí me conta uma coisa. Nessa experiência sua, você por um acaso já teve alguma experiência de avaliação do impacto socioeconômico dentro do projeto? A gente solicita, quando a gente vai fazer cadastros, né, de todos os usuários, de todas as nossas ações, a gente pede que sejam colhidos dados socioeconômicos. Então, isso é importante. Assim, lá no começo tem um cadastro, as pessoas que vão participar, a gente já tem uma ideia de como é que é a situação das pessoas, até porque a gente privilegia o atendimento a um público socialmente vulnerável, né? A gente é uma secretaria que tem um recurso enxuto, a gente trabalha com direitos do esporte e lazer, que são direitos constitucionais, mas que a gente sabe que, infelizmente, a gente não dá conta de ofertar para todo mundo da forma como a gente gostaria, de forma universalizada, então a gente precisa fazer escolhas. Nesse sentido, a gente oferta ações para um público que a gente acredita que vai precisar mais, porque tem menos acesso a esses direitos. Então, por isso que é importante para a gente fazer uma análise socioeconômica das pessoas que a gente vem atendendo para saber se, de fato, a gente está alcançando esse objetivo. E aí, fazer um tipo de análise de impacto nesse sentido é mais complicado. Esse tipo de análise, pelo menos nas políticas públicas sociais, já é uma coisa mais complicada para a gente. E a gente que tem ainda assim, né, um longo caminho para avançar nessa questão de avaliação de impacto, fica um pouco sem informação nesse sentido. Esse é um item um pouco assustador, né, da lei, assim, porque você calcular um impacto socioeconômico não é uma coisa simples, não é fácil, muitas vezes demanda um tempo de um projeto que não é o real, porque a gente está falando de projetos com início, meio e fim, então a gente não está falando de algo que vai durar aí 10 anos para que você tenha um resultado efetivo e que seja visível, muitas vezes são passinhos de formiga que a gente vai dando nos projetos, mesmo projeto no esporte, quando você fala da criança e do adolescente, que você trabalha aquela criança e adolescente para que ela tenha um futuro diferente daquele inicialmente previsto, você está falando de um futuro que vai demorar aí 10 anos para chegar, não vai ser uma coisa dentro de um único projeto de um ano, né, de 12 meses. É um desafio muito grande que a lei traz, ao mesmo tempo é uma provocação muito grande que a lei traz, porque chama atenção para a gente do que a gente quer com os projetos. E aí é algo para se cutucar as organizações e algo para se cutucar o poder público. Qual é a transformação social que é buscada por esses projetos? É algo que a gente precisa ir caminhando para conseguir mensurar, né? Dizer, olha, aquela pessoa entrou assim e aquela pessoa vai sair daquele jeito. Esse atendimento deixou ela melhor. Isso é muito importante, assim. Ou contribuiu na vida dela de alguma forma. Eu acho que isso é essencial. Mas é uma experiência ainda desafiadora, né, Fabiana? Realmente é provocador, mas eu entendo isso também como importante até para qualificar as nossas ações. Como você disse, a gente precisa querer saber dos nossos objetivos, o que a gente está querendo com essas propostas. Agora, você falando, eu lembrei de uma coisa que é importante também, que, por exemplo, essas transformações, elas têm a ver também muitas vezes com o território, né? Porque a gente faz, pelo menos as parcerias que a gente construiu em equipamentos nossos da secretaria, que a gente queria que eles tivessem uma revitalização, um novo uso, que a sociedade, de fato, ela se apropriasse daquele espaço, que usasse, usufruísse para as ações esportivas de lazer. Então, assim, uma das coisas que a gente vem percebendo com as nossas propostas é se, de fato, as pessoas estão ali frequentando aquele espaço, para além das nossas ações, se elas estão, de fato, ali dentro e otimizando e entendendo aquele espaço como importante na vida delas. Então, uma das coisas que a gente vem percebendo, a valorização desses equipamentos como equipamentos importantes, porque as ações elas acontecem ali dentro, e quando a gente de fato investe nessa proposta, a gente percebe que as pessoas ainda mais que são moradoras do entorno e tal, elas acabam abraçando aqueles espaços de fato como espaço da comunidade, espaços importantes, elas começam a estarem mais presentes. E é lógico que ainda é pouco tempo para a gente fazer uma análise, mas muito dessas propostas tem a ver porque eles eram espaços que eram constantemente depredados. A gente entendeu que a gente precisava investir em propostas dessa forma para a gente melhorar essa relação, para as pessoas entenderem que aquele espaço também é delas. Assim, a gente tem pouco tempo ainda, mas a gente vem percebendo que esses espaços eles vêm sendo menos depredados, com essa apropriação, com o uso, com a participação nas nossas ações. Então, isso é muito importante para a gente entender que para o nosso propósito de requalificar aquele espaço, dar uma nova cara, que as pessoas de fato se apropriem,
a gente vem conseguindo êxito nesse sentido. Então, que eu acho que é uma transformação importante, que não é só uma transformação pessoal, mas é uma transformação para todo o território, para toda uma comunidade. Legal, isso é um impacto bem relevante que vocês já conseguem acompanhar o resultado, né? Tem um outro item também que é bem polêmico, a questão da sustentabilidade das ações após a execução do projeto. Afinal de contas, a gente está falando de projetos, né? A gente está falando de projetos que têm um início, um meio e um fim, e que a partir do momento que a gente tem um término, a gente fala de uma possibilidade de uma continuidade por conta da OSC ou por conta do poder público. Vocês já tiveram essa experiência? Como é que você vê esse item aí da sustentabilidade? Então, assim, é lógico que eu venho sempre esclarecendo que eu estou falando da especificidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aqui do município, que tem características específicas, a gente tem um recurso enxuto, tem poucas parcerias ainda instituídas, a gente tem uma em funcionamento, vai começar uma agora no mês de março para abril, com possibilidade de fazer mais um edital nesse ano. E como a gente tem um recurso enxuto, a gente precisa tratar muito bem do nosso recurso, aplicá-lo bem, de forma bem adequada, justamente porque a gente tem pouco. E como a gente também tem poucas parcerias, a gente olha para elas de uma forma muito cuidadosa, no sentido mesmo de carinho, de atenção, porque a gente precisa que elas de fato aconteçam da melhor maneira possível, até para justificar esse gasto. E aí, essa questão da sustentabilidade, ela reflete lá atrás na questão da organização do nosso orçamento, tá? Porque a gente, quando vai propor um projeto desse, a gente já precisa fazer um planejamento para que ele aconteça ao longo aí do nosso planejamento estratégico, que atualmente é de 21 a 24, ou então do nosso planejamento plurianual, que é de 22 a 25. Então, a gente já reserva um recurso dentro do nosso orçamento para essa continuidade de projeto. Mas a gente faz isso porque esse é um projeto que a gente entende como estratégico, que a gente quer ver continuando, que a gente quer dar continuidade, que a gente acha importante. Então, a gente, enquanto órgão, faz esse planejamento, defende esse orçamento, alia esse planejamento a esses mecanismos aí, que é o PPAG, o planejamento estratégico, para que a gente, de fato, consiga que essa proposta seja sustentável. Você imagina, a gente fazer um projeto por um ano, a gente cria essa demanda ali, ou então atende uma demanda, cria uma expectativa e, de repente, daqui a 12 meses a gente sai e deixa aquele território ali descoberto. E outra coisa que tem relação também com essa questão da sustentabilidade, a gente pensa em projetos que precisam dar respostas a problemas que são problemas reais da Secretaria de Esportes, como é de fato o uso desses equipamentos, que são equipamentos que a gente não daria conta de abraçar e de fazer funcionar da melhor maneira possível. Essa questão dessa sustentabilidade, a resposta que eu tenho é que assim, precisa ser uma provocação para o poder público, para que a gente se organize de uma forma que a gente dê conta de tocar essas propostas. E uma responsabilidade para a SC, porque a gente precisa de fato que esse projeto seja executado de forma bacana, para que a gente consiga de verdade sustentar o argumento. Então é um pouco por aí. A gente percebe essas duas responsabilidades aí, mas vem se organizando dessa forma, pensando nessa sustentabilidade. Porque durante muito tempo a gente verificou isso, a gente desenvolveu projetos que a gente tocava por 12 meses e quando acabava, deixava um hiato ali dentro daquela comunidade ali, que são perdas irreparáveis, que a gente demora muito a conquistar e é muito fácil se perder essa confiança. Então, por isso que a gente precisa, de fato, pensar a médio e longo prazo aí. É uma experiência bem bacana que vocês têm, assim, de pensar nesse futuro pós-execução do projeto, de continuidade. É um desafio grande para as prefeituras no geral e aí para o Estado, quando a gente fala do volume, quando a gente fala, por exemplo, da assistência social, que tem um volume muito grande de parcerias, dos conselhos com os recursos de fundo especial, você entra num outro desafio, que é um desafio maior pelo volume, talvez. É polêmico porque é difícil você pensar como dar continuidade se não tem recursos, se não tem mão de obra, se não tem pessoas qualificadas para dar continuidade nessa execução. Ao mesmo tempo, aí é uma provocação mesmo de como atender para que aquele público atendido não seja simplesmente abandonado após a execução do projeto. Então, talvez tenha que ser um pensamento aí, um desafio para quem escreve projetos, para quem elabora, para quem faz parcerias, pensar o pós ou como você faz alguma entrega que faz com que aquela comunidade tenha um pós-projeto que não seja simplesmente de abandono, encerramos, fechamos, vamos embora, né? Às vezes precisa de um projeto para abrir aquela porta para que todos enxerguem
que aquilo é um potencial de uma política pública, que aquilo é necessário para aquela comunidade, então vamos abraçar isso de uma forma diferente e isso virar uma política pública. Talvez um projeto aí que seja uma parceria pelo Miroski se torne algo que realmente faça diferença na vida dessas pessoas por um longo período de tempo, não mais um simples projeto com a data de início e uma data de término, né? É verdade, assim, a gente faz mesmo investimento nesses projetos para que, de fato, em algum momento a gente consiga transformá-los em programas mais sustentáveis, assim. A gente conseguiu uma captação de recursos junto ao CMDCA para desenvolvimento de uma proposta que é super bacana, que é para adolescentes em cumprimento de medida e oferta de atividades esportivas para esse público. E a gente é um projeto e o nosso sonho é que, de fato, em algum momento ele seja absorvido pelo orçamento do município. Então, assim, a gente entra numa briga de defender, de fato, o que a gente acredita. Então, chega algum momento que esses processos são um processo de relação de poder, mas eu, de verdade, acredito que eles sejam possíveis, até porque essas propostas são propostas importantes para as pessoas. Então, eu acho que é um pouco por aí. Excelente colocação. Você já teve alguma experiência de glosa de recurso, de não poder aprovar alguma parte da prestação de contas financeira na execução financeira? Não, a gente nunca teve isso, porque de verdade a gente sempre caminhou muito junto, assim, nessa prestação de contas, sabe? Por isso que eu falo que a qualidade da relação com a SC é super importante até para isso. Porque toda vez que existia alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento, assim, será que a gente pode de fato fazer esse tipo de compra e tal? Aí, sempre que existia esse tipo de dúvida, a gente era muito aberto para conversar, para que não tivesse problema posterior. A gente não teve problema nesse sentido, sabe? Os nossos problemas muito foram em relação, por exemplo, a gente fez um edital em 2020, lançou o edital, a gente teve o vencedor no final de 2020, e aí a gente está agora rodando a nossa parceria. O que acontece? Algumas coisas que foram orçadas lá atrás, hoje em dia estão muito mais caras. Então, como é que a OASC ia dar conta de comprar o que ela tinha proposto sem que a gente tivesse um prejuízo nas nossas ações? De forma muito prática, a gente tinha, hoje em dia, dos polos que a gente desenvolve, modalidade box. Eles propuseram comprar X luvas, X materiais para box. Só que isso aumentou de preço demais, como tudo no nosso Brasil. Então, assim, para a gente, de fato, conseguir desenvolver, aí a gente teve que fazer um ajuste no sentido de comprar menos luvas. A gente não gastou nem mais, nem menos, mas esse tipo de ajuste foi necessário, né? Mas isso foi feito uma consulta, a gente conversou, a gente acordou isso, a gente formalizou e a gente, de fato, conseguiu fazer esse tipo de ajuste. Essa é uma conversa muito legal, porque a gente ainda tem experiência mesmo da criminalização das OSCs, né? O parceiro público ainda enxerga as organizações no geral como aquele que está prestes a fazer alguma coisa de errado. Então, não é aquele que está fazendo tudo do melhor, dando o seu melhor, mas aquele que está só esperando uma oportunidade de fazer alguma coisa de errado. E isso é horrível de se pensar, que as parcerias muitas vezes são vistas dessa maneira. E quando a gente fala assim do conversar, do estar aberto para isso, é aquela confiança mesmo de parceria, aquela que você pode virar para o seu parceiro e falar assim, olha, não sei o que fazer, me ajuda, que eu tenho essa dificuldade, preciso resolver. Isso é bem bacana mesmo. Essa é Nossa, e eu digo mais, assim, olha, esse tipo de pensamento, ele não é uníssono, por exemplo, dentro de um órgão público. Você está entendendo? Então, eu posso ter um pensamento de valorizar a parceria dessa forma, com uma colaboração, com partes com interesses em comum e tal, mas eu posso ter gente aqui dentro que não pensa dessa forma. Essa questão do próprio diálogo interno no órgão, para a gente tentar conseguir avançar nesse sentido, é muito importante, né? E aí eu preciso, de fato, aqui valorizar, e foi uma coisa que foi super importante para mim e para as pessoas, para os servidores aqui da Secretaria de Esportes, os processos de formação. A gente fez muitas formações em relação ao Miroski, ao decreto municipal, para entender das parcerias, para a gente, de fato, quebrar um pouco esses paradigmas. Muitas dessas formações elas foram ofertadas pela Gerência de Apoio às Parcerias, que é uma gerência lá da Procuradoria-Geral do município aqui de Belo Horizonte, que está envolvida com o Confoco também, que nos orienta muito nos nossos processos. Então, a gente precisou investir em formação para entender melhor como é que funciona uma parceria, para que a gente, de fato, chegasse a ter uma relação mais harmônica com as OSCs. E eu também preciso dar uma palavra importante assim da minha participação enquanto representante da Secretaria no Confoco, também que me abriu os olhos para várias coisas. Participar dessas esferas de formação, desses fóruns, é super importante para a melhoria da relação
com a administração pública e as OSCs, isso reflete diretamente no desenvolvimento dos projetos, na melhoria da qualidade das ações que a gente faz. Investir em processos formativos foi muito importante para a gente conseguir sair daquele lugar ali para entender a parceria com outro olhar. Inclusive, faz toda a diferença para a própria temática da lei. A lei traz um propósito de mudar o formato das parcerias, o formato que é essa relação entre a organização da sociedade civil e órgão público para uma finalidade mútua e é enxergada como parceria, de fato, que é a palavra parceria. A gente vê que muitas vezes ainda não existe a parceria, que a gente ainda tem uma divergência muito grande entre órgão público e organização, mas a caminhada para se chegar lá ela é essencial. Sim, assim, a nossa experiência fala disso. Eu lá atrás falei do entendimento que eu tenho enquanto parceria, mas eu falo o meu mesmo, né? E isso, gente, é exercício diário. Se você deixa de praticar, a gente acaba caindo em várias armadilhas que as relações antigas, pautadas pela lei de convênios, de contratos e convênios, traz para a gente. Assim. É muito importante esse exercício diário, porque esse é um olhar que tem que ser, de fato, treinado, para a gente entender dessa importância dessa relação colaborativa, que também não é uma questão, tipo assim, eu estou te contratando para você prestar um serviço. Passa muito diferente disso, assim. Mas isso é uma coisa que tem que ser exercitada, porque senão a gente acaba podendo cair de novo nessa relação. Eu estou super envolvido com as parcerias aqui dentro da Secretaria de Esportes, então, assim, é prazeroso para mim falar disso. Eu acredito que é um caminho possível para a gente dar conta de executar as coisas de forma bacana. A gente que é uma secretaria enxuta e sabe que não dá conta de fazer tudo, vê a parceria como uma possibilidade muito concreta da gente efetivar o acesso ao direito ao esporte e lazer para as pessoas. Então, a gente tem um olhar muito carinhoso para as parcerias e espera, ao longo do tempo, conseguir evoluir, melhorar na qualidade das relações de parceria que a gente tem e ampliar também, né? Porque a gente entende que sem dinheiro também a gente não dá conta de fazer parceria. Muito obrigada, Fabiano. Fiquei muito feliz com a sua participação. Foi muito bacana essa nossa conversa. De você ter me ajudado aí a descomplicar um pouco essa parte da prestação de contas, na execução do objeto, tantos itens que geram tantas dúvidas. Queria agradecer o convite, gente. Foi um prazer, né? E falar também, assim, que a gente não encerra as questões com essa conversa. Esse assunto está longe de ser esgotado. Como já falei, né? Sou da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu continuo à disposição para conversar, para dialogar. Meus contatos institucionais, eles podem ficar à disposição para que, se alguém quiser me procurar, a gente pode continuar conversando, batendo um papo, esclarecendo, trocando experiências, tá bom? Gente, então vamos colocar o contato do Fabiano na descrição do episódio, para quem tiver alguma dúvida e queira conversar aí mais um pouquinho sobre esse assunto. E com essa fala do Fabiano, de ser parceiro, e que o parceiro ele dá a mão e ele acompanha a execução de fato, nós encerramos aqui mais um episódio do podcast Descomplica Miroski, especial Descomplica Gestão, que teve como tema a execução do objeto e o uso adequado do recurso público. Novos episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras, durante os meses de março e abril de 2022. Assine o nosso canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, para receber os avisos de novos episódios. Os programas também serão publicados no nosso youtube.com/cmaismg. O podcast Descomplica Miroski é apresentado por mim, Aline Seuane, e contou com a presença do nosso convidado, Fabiano Pérez, e com a colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Edu Sá, Mariana Pimenta e Natália Moreira. O Descomplica Gestão é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Miroski, ação financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELA. Esse episódio foi gravado de nossas casas, por isso vocês irão ouvir o som da vida acontecendo em nossos lares. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para a realização desse episódio, aos nossos parceiros que viabilizaram este projeto, que tem como objetivo contribuir com a implementação da agenda ampla do Miroski e aprimorar o ambiente político legal e institucional para a atuação do terceiro setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até o próximo episódio.